para agradecer você de novo. Já agradeci umas 13 vezes, mas faz mais uma. Imagina. Eu que agradeço mais uma vez pela muito 14ª. É muito bom. Mas, Fabiana, podemos começar ou você acha melhor? Ela fez uma observação aqui, 19h05. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Boa noite, Fabiana. Muito obrigada, professor Newton, professor Cabral, mais uma live aí, mais uma entrevista bacana para a gente promover. Eu acho que os convidados já estão aí acessando o link da sala, e eu acho que mais uns 2, 3 minutinhos, né, em respeito a todos que entraram no horário. Tá bom, a gente fala mais algumas abobrinhas. A gente fala mais algumas abobrinhas. Sempre feliz escutar vocês, sempre ótimo. Eu me divirto, viu? Escuto tudo. Newton, então, já que a abobrinha, que nós estamos começando a lembrar de alguns tempos, na época que eu trabalhei na Bung, década de 80, por ali, os caras compraram estamos comprando aqui um super sistema operacional, vai resolver todos os nossos problemas, né? E era como é que chamava aquilo? Puxa, eu estava com o nome do Fortran na cabeça. Meu Deus. Cara, o Altair? Não era o Altair, não, né? Não. Cara, como é que chamava aquilo? Era um negócio que, daqui a pouco eu vou lembrar, que era por exemplo, você tinha 5 alternativas para expressar uma unidade de qualquer de medida, né? Só 5. Então, o que a gente fazia? Fazia uma tabela em Lotus, né? E escrevia, olha, está entrando um caminhão, qual que é a unidade do caminhão? Aí se a tabela no Lotus fala, caminhão entrando, soda era tonelada. Entendi. Porque era um negócio assim muito simples, mas eu fiquei vexado agora de esquecer o nome dessa Eu não me lembro, desse eu não cheguei a conhecer, não. Não, eu conheci algumas... Oi? Era antes do SAP. Eu conheci algumas coisas interessantes que apareceram num determinado momento, que era uma linguagem de programação que se chamava Turtle. Era uma tartaruga. Você programava com uma tartaruguinha, era um negócio muito interessante. Ele era meio gráfico. Óbvio, não virou aquilo porque não tinha como fazer. Não tinha sustentação para ir adiante, mas foram algumas tentativas que aconteceram nessas décadas de 80, final da década de 80, início de 90, que tinha muita coisa interessante. E algumas delas se perpetuaram, né? Hoje a gente tem algumas linguagens oriundas algumas metodologias também, né? Você tem o ML, que nasceu mais ou menos em paralelo com isso, algumas coisas que foram nascendo aí nessa época e até hoje são usadas aí de uma forma muito intensa, né? Mas, enfim, eu acho que... Agora, o que eu estou bravo comigo mesmo é que eu esqueci o nome do negócio. O Loyola, de vez em quando, me ajuda, né? Mas aí, quando ele esquece também, aí não tem saída. A gente fica completamente sem noção. O duro é não saber o que você queria falar, né? Daí não dá para ajudar, meu. Era um sistema que eu não sabia se era de RP, MRP, né? Que a gente usava na Bung. Era muito, eu vou lembrar, eu uso sempre esse exemplo como algo que a gente usou nos primórdios e que não tinha muita hoje os sistemas ainda são um pouco engessados, né? Mas naquela época eles eram muito engessados. Mas daqui a pouco a gente lembra. Bom, 19h04, em respeito a vocês que chegaram no horário, a gente vai começar. Newton, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, conversando, já perceberam que você é uma pessoa de um conhecimento muito grande sobre isso. Eu vou pedir para você contar um pouco da sua história. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. E a nossa ideia sempre é fazer uma live, fazer um evento, alguma coisa assim, que seja diferente, que tenha história para contar, né? Que seja muito interativo, né? Então, o que eu vou fazer com você, o que nós vamos conversar, nós temos 3 ou 4 perguntas básicas,
Conforme for a sua resposta, eu vou fazer algumas perguntas até meio provocativas, isso aí faz parte do jogo. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente espera que as pessoas perguntem. Porque a tua experiência é uma coisa assim muito grande e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, uma vez agradecido formalmente, por favor, né, Newton, conta um pouquinho da sua história para a gente. Primeira coisa, eu agradeço a oportunidade. Eu sou originário aí da Mauá, eu me formei na Mauá em 86, entrei em 82, saí em 86. Agradeço demais a oportunidade, o convite por estar participando dessa live junto com a Mauá, mora no meu coração, ou seja, a gente tem aí, cada vez que eu passo ali por perto da Mauá, eu sinto uma saudade imensa daquele tempo, e isso tudo faz a gente relembrar esses momentos muito gostosos que a gente passou ali. Sou formado pela Mauá em Engenharia Elétrica, com ênfase eletrônica. Em seguida, logo depois que eu me formei, eu fiz pós-graduação em análise de sistemas, e isso, num determinado momento da minha vida profissional, me levou a uma tendência a ir para a área de TI, de computação, de desenvolvimento de sistemas, mas logo a eletrônica me puxou de volta, e está no DNA, mexer com bits e bytes e tomar um choquinho de vez em quando. E isso foi levando a minha carreira profissional por esse caminho. Eu, inicialmente, trabalhei no departamento de engenharia elétrica, ainda como estagiário aí do Banco Itaú. Depois, eu, me formando, fui efetivado, trabalhei lá por vários anos. Em seguida, foi nessa época que eu quase me desviei da área de eletrônica. Eu fui trabalhar numa empresa que, na época, fazia automação bancária, se chamava DigiRede Eletrônica, DigiRede Informática. Saí da DigiRede, fui trabalhar numa empresa de balanças, a famosa Filisola. Depois da Filisola, aí abri a minha empresa, que é a Vagão Engenharia, e daí a coisa tomou um rumo muito interessante, prestando consultoria em várias empresas. Trabalhei por 10 anos com rastreamento de veículos. Depois, pela minha empresa, fizemos aí desenvolvimento de uma série de produtos eletrônicos, desde reator para lâmpadas eletrônicas até bisturi eletrônico. A gente chegou a desenvolver bússolas para navio, etc. Então, foi uma carreira toda voltada para desenvolvimento e sempre tendo como a base disso tudo comunicação de dados, né? Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, e que me levou, nos últimos anos, a abraçar a tecnologia, abraçar o IoT, que é o que a gente vai falar hoje, né? A internet das coisas, de uma forma bem intensa e bem profunda. Legal. Você falou que... Lembrei, é o BAN. O BAN. Vocês já viram falar do BAN? Sim, me lembro. Até fui procurar aqui, 1978, holandês, eu lembrei do BAN, BAN. Mas você trabalhou também um pouquinho em banco? Você foi para banco? Eu cheguei a desenvolver software para caixa eletrônica. Eu desenvolvi as rotinas que contavam as notas que o caixa eletrônico fornecia. Fiz algumas coisas para aqueles terminais de atendimento que na época não tinha. Eles eram, a gente chamava de terminal burro. Ele simplesmente exibia o que ele recebia ali numa portinha de comunicação. Fiz alguma coisa com Unix, trabalhei, puxa vida, fiz bastante coisa nessa área de automação bancária. Foi uma experiência muito interessante. Foi lá que eu comecei a ter contato com os protocolos de comunicação, com esse tipo de tecnologia e de aplicações, né? E foi uma escola bem interessante. E aí, de alguma forma, você acabou enveredando, como você falou, você acabou enveredando pro IoT, né? O que me levou a esse caminho foram anos de trabalho numa empresa que a gente desenvolvia rastreadores automotivos. E naquela época que nós tínhamos acabado de sair, que um bloqueador era feito por pager, né? Você se lembra? Então, você mandava uma mensagem para o pager, ele vibrava e bloqueava ali o veículo. Logo em seguida disso, apareceu a tecnologia TDMA,
que é aqueles celulares ainda analógicos, etc. Mas ele tinha ali um canal de dados, tinha alguns modemzinhos que a gente conseguia fazer tráfego de dados, uma taxa muito baixa, e a gente começou a fazer o desenvolvimento de alguns sistemas de comunicação, fazer rastreamento de veículos com isso, etc. E eu fui me aprofundando, aí acabei entrando, logo em seguida veio o CDMA, que foi uma tecnologia já digital, depois teve o concorrente dela na época, que veio aí o GSM, que acabou se perpetuando. Depois disso, a gente fez alguns rastreadores, na época, híbridos entre essas tecnologias de telefonia celular, junto com alguns módulos de comunicação via satélite também. Então, sim, isso foi me envolvendo, e eu fui trabalhando cada vez mais com comunicação de dados, e num determinado momento, a minha empresa ela se tornou parceira da Microchip, que é um fabricante de componentes eletrônicos, né? Nós somos design partners aqui no Brasil, e esse advento, fui fazer um curso lá nos Estados Unidos, e um grande amigo, que é o André Habner, aqui da Artimar, que é representante da Microchip aqui no Brasil, ele me convidou para fazer um trabalho de divulgação e toda a parte de suporte, etc., da tecnologia LoRa, que é uma tecnologia exclusivamente aí focada em IoT, né? E isso foi em 2016, e de lá para cá foi um aprofundamento total em todas as tecnologias, ou seja, a gente acabou estudando muito protocolos, toda a parte de infraestrutura, como essa coisa se estrutura em termos de arquitetura, toda a parte de network servers, de comunicação de dados, isso tudo foi acontecendo assim de uma forma muito intensa, e a gente acabou se especializando nessa tecnologia, mas temos conhecimento aí de todas as outras, até porque você, para conhecer bem uma tecnologia, tem que entender quais são as suas... palavra concorrente talvez seja muito forte, mas quais são as outras tecnologias que você tem disponíveis para poder adequar a cada aplicação ao uso de uma tecnologia que seja mais adequada, né? Em algumas situações, o LoRa é indicado, em outras, o Wi-Fi é a mais indicada, o Bluetooth, o GSM, e assim por diante. Então, você tem uma gama enorme de tecnologias de comunicação de dados, que, no fundo, a internet das coisas, ela tem que ter a comunicação, ela tem que ter a internet e tem que ter a coisa. E para ter a coisa, você tem que ter uma eletrônica associada a ela, né? E aí nós criamos um termo que eu chamo de a eletrônica das coisas, porque a internet das coisas não funciona sem a eletrônica das coisas. Excelente. Então, a gente tem que ter esses dois elementos, que é um meio de comunicação e uma eletrônica embarcada, ou alguma coisa que faça uma determinada monitoração de um parâmetro, de uma grandeza, de uma variável qualquer, e que informe isso lá para a internet, né, para a nuvem, e que você possa fazer um armazenamento desses dados, análise, você possa fazer estudo de comportamento dessas variáveis, isso tudo te gera informação que, de uma forma ou de outra, retorna para as coisas, seja na forma de uma atuação, seja na forma de uma informação, seja na forma de um produto, seja na forma de um relatório, seja lá o que for, mas isso é completamente bidirecional. Não? Não é muita informação, Newton? É demais, né? E o que me surpreende, Cabral, é que quando você trata desse tipo de informação, a genialidade de quem bolou tudo isso é um negócio espetacular. Para gente que conhece o caminho que a informação segue, né? Ela sai aqui, você tem um dispositivo que você aperta um botão, esse cara gera uma informação, ele sai, vai lá para a tua antena receptora, que joga para a internet, que vai para um caminho, para um roteador, etc. Vai lá e isso acontece em frações de segundos, às vezes, é um negócio absurdo.
e a quantidade de informação rodando no mesmo canal e a velocidade com que essa coisa se propaga é algo que encanta. Então, cada vez mais, quanto mais você mexe com essas tecnologias, mais você percebe o quão encantadora ela é, porque é muita informação rodando ao mesmo tempo, é muita coisa sendo tratada ao mesmo tempo, e tudo isso gerando análise, gerando informação, gerando comportamento, gerando atitudes, gerando ações, é fantástico. Um negócio que... Agora, você está me dizendo que as informações são geradas e, obviamente, precisam ser analisadas, né? Sem dúvida. Então, eu posso dizer que... Deixa eu perguntar de outra forma que é melhor, né? Que acho que fica mais legal. Sim. Eu vi que a internet das coisas entrou em você e você hoje vamos dizer assim, a personificação do IoT. Quer dizer, pensa em alguém em IoT, você olha, achei um, né? Quer dizer, a forma é assim. Quer dizer, mas você tem um cérebro, você tem uma capacidade analítica que eu conheço e é grande, né? Porque só IoT sem esse cérebro, não sei se é um bom negócio. Nenhum, né? imagina. Então é que vem uma pergunta que eu quero fazer, quer dizer, a IoT entrou no teu sangue, te influenciou, você tem a capacidade de análise, que é uma senhora capacidade, consegue desprezar o que é porcaria, o que não é, que informação que presta, o que não presta, e vai embora. Uhum. Será que as pessoas que começam a olhar para o IoT conseguem perceber que isso aí é um instrumento que é quase como sendo uma avalanche? Será que elas não se deixam influenciar de tal forma pela IoT? Quer dizer, como é que acontece isso que você imagina na cabeça das pessoas? Eu não digo só pela IoT, eu digo de uma forma talvez um pouco mais abrangente por essa avalanche de informações. Eu acho que o ser humano ele não está se dando conta do momento de extrema importância em termos de evolução. Nós estamos passando por um momento... É uma revolução realmente, tá? Nós talvez não nos damos conta disso, mas o momento que a gente vive em termos de evolução da informação, como tudo isso está mudando drasticamente, não só o modo de vida das pessoas, mas a forma com que as pessoas se relacionam, como elas recebem essa avalanche de informação. E isso aqui daqui uns 200, 300 anos vai ter algum autor de história escrevendo assim, olha, foi um momento de extrema importância em termos de desenvolvimento da informação e de tudo isso, e para ajudar, entre aspas, né, a gente recebe uma notícia de uma pandemia dessa que nos pega. Nossa Senhora. E que faz com que a informação se torne cada vez mais importante, né? Hoje nós estamos aqui passando por um processo de uma reunião que fatalmente seria no auditório, seria lá com todo mundo presente, e hoje nós estamos aqui utilizando uma ferramenta que gera a informação instantaneamente aí para milhares de pessoas, se for o caso, e de uma forma muito rápida, muito integrada, e tudo isso acontecendo assim, permitindo que a análise seja feita, inclusive, de forma remota, né? Quando você pergunta da capacidade analítica das coisas, se você tem ferramentas de análise que te permitem olhar o dado da forma que você precisa que ele seja analisado, você tem hoje ferramentas sensacionais. E o IoT trabalha com isso, né? Você tem lá os elementos que geram as informações, você tem toda a camada de infraestrutura que faz com que essas coisas naveguem por aí e cheguem no destino, e lá nesse destino você tem algumas ferramentas que faz a análise de todos esses dados, que pode capturar informações, que prevê comportamentos. Hoje você tem sistemas de análise climática que são fenomenais. Antigamente você dizia, amanhã vai chover. Não chovia, fazia sol. Hoje, se o cara fala que vai chover, com 90 e tantos % de chance vai chover, porque as ferramentas elas estão muito mais aprimoradas, a metodologia de análise de dados ela é muito mais assertiva, ou seja, ela tem muito mais capacidade de gerar, até porque as máquinas hoje também têm uma capacidade de processamento muito maior.
A gente vê a evolução do poder de computação. A gente estava conversando no nosso bate-papo inicial lá que tinham máquinas de 48 KB de RAM, de memória, que rodava um programa. Essas máquinas permitiram que fossem construídas máquinas melhores e assim por diante. Isso se tornou um processo exponencial e hoje a gente tem aí na palma da nossa mão um supercomputador. Então, isso tudo... Infelizmente, algumas pessoas não estão percebendo isso, o poder que a informação tem, e acabam, né, se fechando ali naquela telinha do celular, e isso é um problema que eu vejo que tem que ser tratado, mas lá na base, né, lá no processo educacional, na forma como você ensina as pessoas a tratar com todo esse avalanche de informações. Ou seja, é como se o camarada visse um super carro e não soubesse dirigir, não é? Exatamente, né? Ele senta ali e fala, o que eu faço agora? Como é que eu funciono? Cadê o pedalzinho, né? Cadê a mágica? Né? Abre-te sésamo, né? Deixa eu pegar um golinho d'água que eu engasguei. Bom, a pergunta que eu tenho que te fazer, então, com base nisso, desculpe, eu engasguei aqui, é que a influência, então, que isso aí pode exercer na vida das pessoas, é uma influência que a gente consegue entender aqui, mas que, às vezes, a própria falta de discernimento dessas pessoas acaba não percebendo e oportunidades são jogadas fora. Exatamente. Não me refiro à informação que não serve, essa deixa para lá. Mas essa para lá. É a subutilização de um potencial enorme que você tem e que acaba sendo desprezado. Eu acho que isso é o mais importante. Mas lendo um pouquinho da evolução até da humanidade, a gente percebe que a tecnologia anda, mas ela vai disparado e os homens ficam tudo lá atrás, né? Até que chega uma hora, há uma ruptura, ou vamos parar para pensar, para que eu não consigo ir para Netuno se tem cara com sede aqui do meu lado? Então, é nessa hora que há uma certa ruptura e a gente tenta o equilíbrio, quer dizer, a tecnologia espera. Você acredita nisso? Você acha que, com tanta coisa que você acabou de me contar aqui, as informações são geradas, a tecnologia está aí, tem tanta coisa acontecendo e o ser humano ainda olhando a telinha do celular, perguntando se deu um like ou não no Instagram dele? Eu costumo usar uma frase que é assim, Cabral: a civilização muda, o meio onde a gente vive muda, mas o ser humano, nós estamos aí há 3.000 anos brigando por poder, brigando por dinheiro, e a coisa acontece, guerras e discussões e atritos, e o ser humano brigando e deixando de lado algumas coisas que são extremamente importantes. Então, eu vejo mais ou menos sob esse ponto de vista. As coisas acontecem, o meio ambiente, pessoas com extrema capacidade analítica, de desenvolvimento, de criação, criam coisas, mas que a grande parte da humanidade, ela não está preparada ainda para receber tudo isso de informação. Eu enxergo mais ou menos assim. Existe uma camada que é bem orientada, que é esclarecida, e que, infelizmente, o cidadão que está com o celular na mão, ele não está preocupado em um processo evolutivo, eu diria assim. É muito mais buscar uma informação que, de repente, ela é cotidiana, ela é de dia a dia, mas que tem um potencial muito grande de gerar educação, de gerar informação, de gerar melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso está sendo subutilizado. Mas isso aí também, o Harari fala muito isso, né? A expressão é minha, mas o raciocínio é dele, portanto eu posso falar. Claro. Da mesma forma que tem o Internet of Dogs, vai ter o Internet of People, né? Sim. Quer dizer, o cidadão é tão conectado que até o que ele fala, que até o plano de saúde sabe se ele está tomando remédio ou não, por conta do batimento cardíaco. E aí ele deixa de ter o seu livre-arbítrio, deixa de ser uma pessoa... Você acha que uma influência dessa coisa do IoT, como nós estamos falando, que é a primeira chamada dessa nossa conversa, não vai influenciar as pessoas de tal forma que elas vão deixar de ser elas mesmas?
Isso já acontece. Eu já vivi, eu já tenho algumas experiências pessoais nesse sentido. Eu vivo comentando. Os grandes sistemas, não vou citar nomes aqui, mas os grandes sistemas sabem onde você foi, onde você está, com quem você está, quanto tempo você ficou com uma determinada pessoa, tudo através do seu smartphone. Dia desses eu estive numa loja fazendo uma pesquisa de um determinado produto, conversei com o atendente. Então, eu queria saber de um produto XY que faz isso, que faz aquilo. Fui em 2 ou 3 lojas fazendo uma pesquisa ali do mercado. Era um equipamento de tecnologia, né? No mesmo dia, à noite, eu comecei a receber uma série de informações no Facebook, em alguns sites de busca, de pesquisa, de compra de produtos. A frase ela vinha pronta para aquele produto que eu tinha conversado com o cidadão. Ou seja, é impressionante. Pode ser coincidência? Pode ser uma mera coincidência, mas eu duvido que seja. Eu acho que a tecnologia hoje ela é capaz de ouvir, de interpretar e de entender o que você fala, e por algumas palavras-chave, ela era capaz de jogar para a tua rede social uma informação que você verbalizou. Então, isso já não é uma forma de monitoração, né? Para quem lê o livro 1984, nós estamos lá muito próximo de alguma coisa daquilo, né? Que você é monitorado o tempo todo, onde você vai, você tem alguém te enxergando, o teu celular está te ouvindo e assim por diante, né? Então, isso tudo é algo... É um lado perigoso da coisa, que se não for muito bem controlado, isso pode gerar problemas, né? E essa, exatamente, olha lá, uma pergunta: os robôs do Google passam para o seu nome o que você procurou e procura, que é isso que você falou, o Marcos está falando. Exato. Então, considerando isso como premissa, né, dessa influência, e também considerando o que você falou, que as pessoas deveriam ter um pouco mais de cultura, um pouco mais de educação até para poder entender, você consegue, ainda em cima desse nosso primeiro assunto, você consegue prever o que vai acontecer em termos de formação de humanos? Quer dizer, nós vamos ser autômatos gerenciados por um ser superior, como diria o Harari, o grande Deus que será o Deus dos dados, né? Não será... Existem sempre os rebeldes, né? Existem sempre os que não aceitam, os que se desvencilham disso. Isso sempre, se você olhar a história da humanidade, e sempre existiram alguns grupos que foram contra aquele status quo, que é aquela coisa mais repressora, e eles acabaram saindo e gerando uma situação de contorno, digamos assim. Eu não acredito que o ser humano vai chegar nesse ponto. Talvez a influência da tecnologia ela vai ser muito grande na vida das pessoas, até por conta de como a tecnologia vai estar inserida nas pessoas, né? O chip que vai estar lá debaixo da pele, armazenando as tuas informações de saúde, de que remédio que você tem que tomar, se você sofreu um acidente por aquele chip, isso já existe, já é coisa que acontece, a gente sabe que isso já é coisa de dia a dia. Mas eu acredito que, de uma forma, chegar a controlar o ser humano, eu acho que sempre vai ter o grupo dos rebeldes que vão conseguir manter a coisa num certo nível de normalidade, digamos assim. Porque você vê, o pessoal procura por site de relacionamento, procura... Enfim, é uma coisa assim meio que complicada. Eu gosto muito de contar uma historiazinha de uma educadora, numa entrevista, falando sobre a evolução dos adolescentes e dos meninos, e ela disse que ela perguntou para um menino de, sei lá, de 13 ou 14 anos, se ele já tinha beijado uma menina. Ele falou que sim, eu beijei pela internet. Essa coisa da vivência me deixa um pouco preocupado, e é por isso que eu pedi para você abordar esse assunto. É o que a gente sente hoje na pele, né? Por conta da situação que nós estamos vivendo. O contato humano ele é extremamente importante, né? E nós estamos aí, tem muita gente
entrando em parafuso por conta da situação que a gente vive. Então, existem pessoas mais ou menos que necessitam mais, outras menos do contato físico, do contato pessoal, mas eu acho que isso é impossível vivermos sem, né? O ser humano, ele precisa disso. O relacionamento interpessoal, ele é extremamente importante. Então, nós podemos usar ferramentas, sim, que nos dê uma maior liberdade, que otimize o nosso tempo, que permita que eu não saia de home office, por exemplo. Hoje nós estamos aqui estabelecidos em home office na grande maioria das empresas, assim, pelo menos por um dado período de tempo. Isso gerou algumas melhorias, gerou algumas formas de você melhorar o uso do seu tempo, e isso eu acho importante. Para quê? Para que você tenha um pouco mais de tempo livre, para poder estar mais próximo da sua família, para poder jogar seu futebol, para poder ir... Ou poder navegar na internet, né? Ou poder navegar na internet. Ou poder navegar na internet. Depende da preferência de cada um. Mas eu acredito que é tudo um processo cultural. É muito complicado a gente discutir isso, mas depende muito de cada um, né? De como a pessoa de como ela é formada, de como aquele ser humano foi formado, né? De repente, se você... por isso que eu digo, os rebeldes que não deixem isso acontecer, porque se você, de repente, formar pessoas com essa característica, você vai acabar tendo uma tendência para isso, mas é uma análise complicada de se fazer. Né? O Alexandre fez uma pergunta aqui, dizendo que as informações geradas, né, alimentam Big Data, e aí a inteligência artificial verifica os dados, enfim, e aí trata tudo isso para chegar para você, né? E nós somos, pegando a fala dele, nós somos meio que marionetes nessa história. Nós somos... Então a pergunta, tentando juntar as duas coisas, sabendo que isso aí acontece, até que ponto você acha que um ser humano, e aí nós estamos falando do nosso negócio, da Mauá, que é a escola, sim. Até que ponto o cidadão tem que saber como funciona a IoT, ele tem que saber o princípio de funcionamento, ou ele tem que ser simplesmente, olha, cara, isso aqui é um celular que usa e acabou? Depende do ser humano. Ser humano normal, né? Ser humano normal, ele é um usuário, eu diria que ele vai utilizar aquilo, ele tem que entender como aquilo funciona e como aquilo vai gerar algum benefício para ele. Só. Eu não entendo um usuário conseguindo discernir se a informação que está chegando para ele é boa ou não, simplesmente se ele não tiver uma capacidade analítica, ele nunca vai conseguir. Mas você sabe que eu perguntei uma coisa uma vez, estava visitando uma empresa, e a conversa rolou por isso aí, e eu perguntei para ele assim, mas aquela pergunta que às vezes eu faço para o aluno responde, lógico. Quando você escreve um e-mail, querido parapapá, atenciosamente, seu nome, e aperta o Enter. Como é que o e-mail chega na casa dele, que está na Rússia? Não tem a menor ideia disso. E é isso que eu digo que é encantador. Quando eu fiz aquela citação lá atrás, que quando você aperta o botão e você entende como isso acontece, é encantador. Isso é encantador. E como disse o Alexandre, é perigoso também, porque você está sendo bombardeado. É o que a gente acabou de falar do anúncio que eu recebo. Isso é uma forma de induzir, ou seja, você foi monitorado de alguma forma e estão te dando aquilo que você busca de uma forma muito fácil. Isso te induz a tomar determinadas decisões que às vezes nem estão sendo cogitadas naquele momento, mas que você acaba tomando. Então isso é um problema, né? É um problema sério a ser discutido. Mas de difícil monitoração e controle. Eu acho que isso é muito complicado. Se é de difícil monitoração e controle, como é que eu faço com a segurança da informação bancária que eu mando pela rede? Ela é criptografada. E como é que eu acredito na criptografia? É complicado, né? Tanto que ela é vulnerável, né? Vira e mexe, você ouve alguém aí, olha, invadiram a conta, não sei, até a NASA foi invadida há pouco tempo atrás. Então, é complicado, né? O problema da segurança de dados, e hoje em IoT,
e isso está sendo foco de muita discussão e de muito cuidado por parte dos desenvolvedores, das empresas que fazem desenvolvimento, principalmente do hardware, porque ele é a parte vulnerável aí, né? A internet está aí, o meio de comunicação está aí, está aberto. Mas quando você chega no dispositivo e consegue acessar informações desse dispositivo, isso se torna perigoso. Então, existem hoje chips que permitem que você crie processos de autenticação, de que a plataforma e onde você está se conectando para gerar informação, se você é você mesmo, e se aquele dispositivo é aquele mesmo, então essa forma de autenticação, ela é um processo que está sendo muito cuidadosamente tratado hoje em dia. E depois, uma vez que você fez a autenticação e essa autenticação se deu de forma segura, chaves de criptografia e chaves de segurança, elas são possíveis que você consiga trafegar a informação de uma forma mais segura, mas não totalmente imune. Como você disse, o cérebro do ser humano, ele é inquieto, o tempo todo buscando para o bem e para o mal, né? Eu vou dar um exemplo aqui, meio simplório disso, mas quando eu trabalhava lá na empresa de rastreamento de veículos, o primeiro rastreador que nós desenvolvemos com chip de celular, fizemos agora um rastreador, um chip de celular. Um belo dia roubaram um caminhão que tinha um determinado rastreador nosso e esse caminhão foi encontrado. A primeira coisa que o bandido ele foi lá e tirou o chip do celular. Que delícia. O caminhão foi embora. Não foi bloqueado, e você entendeu? Então, assim, eu brinco, é um jogo de gato e rato, é Tom e Jerry, um correndo atrás do outro o tempo todo. Você faz e vem alguém que desfaz, e esse é um processo, isso gera, inclusive, um processo de evolução, né? A gente tem que se tornar cada vez mais criativo e antecipar determinadas coisas, principalmente quando você fala de segurança, e a informação hoje é um bem tão valioso que a segurança dessas informações, ela também é extremamente importante, né? E isso tudo está extremamente interligado com a IoT. Há pouco tempo atrás, recebemos aí uma informação divulgada aí na mídia, que um determinado grupo de hackers conseguia entrar nas câmeras, nessas câmerazinhas IP que você tem, câmera que passa a informação para o seu celular e tal, e monitorava tudo de uma forma tranquila. Por quê? Porque naquela câmera não tinha nenhum dispositivo, não tinha nenhum elemento que permitisse você dar segurança para os dados. Então, isso, no desenvolvimento dos produtos, é algo extremamente importante. E você acha que você falou uma coisa que está alinhada uma vez mais com o Alexandre, quem eu agradeço. Ele falou que é um processo maléfico, mas uma realidade com a qual temos que conviver. Você acredita que essa lei de Eu não sei se vocês me ouvem, mas eu não estou conseguindo ouvir o Cabral. Tem alguém aí que... Ele caiu, Nilson. Eu acho que sim, né, Valdomiro? Vamos esperar um pouquinho ele voltar aí. Aqui estou ouvindo bem você também, é só o Cabral. Ele deve ter voltado aí, já ele volta. Mas se alguns dos senhores quiserem ir interagindo aí, eu acho que enquanto ele não voltar, a gente pode abrir um bate-papo, um paralelo aqui até ele retornar. Eu queria aproveitar aí, então, fazer um questionamento. A gente sempre tem uma dúvida. Elcio aqui, sou professor aí com o Cabral aí, convidado, e sou do Senai. Existe alguma relação em termos de absorção dessas tecnologias com a idade das pessoas? Acredito que sim. Até por um problema como é que se fala? De ele estar treinado em lidar com a tecnologia, né? Você pega uma pessoa aí de hoje, de seus 60, 70 anos, ele vai sentir uma certa dificuldade, né?
Eu aqui com meus 58, existem alguns, de vez em quando, algumas situações eu já me vejo meio, tenho que parar para pensar um pouquinho. Então, assim, eu acredito que sim, a idade, é por isso que eu disse lá atrás, a forma com que as pessoas são formadas, né, a utilizar a tecnologia, é o que vai ditar o caminho que nós vamos seguir, né, porque o uso da tecnologia, hoje você dá um celular na mão de uma criança, ela sai fazendo assim, parece que instintivamente, né? O negócio é um aprendizado por observação, e é assim que o ser humano funciona, né? Você não deixa de botar o dedo numa tomada enquanto não for lá e não tomar um choque. Então, eu acho que isso é o processo que acontece também com a tecnologia, né? Você tem a tecnologia facilmente nas suas mãos, você aprende muito mais facilmente a utilizá-la. Esse é o ponto de vista que é o meu ponto de vista. Voltei. Voltou. Isso aqui é o seguinte, a gente tem que ser, ele diz que é uma brincadeira, é óbvio. Quem tem um, não tem nenhum. Sim, sim. Quem tem dois, tem um. Exato. Como quem tem um não tem nenhum, quem tem dois não tem nenhum também, né? Tá certo. E o computador que eu estava usando aqui simplesmente apagou. Outro dia aconteceu isso comigo também. Ele voltou, ele está lá agora, só que eu entrei no outro. Agora a imagem... No meio do webinar aconteceu isso. Pá, travou, ele simplesmente parou do nada. E aí que a gente tem que... E eu acho legal, deixa eu entrar num negócio bacana, que isso gera uma discussão legal também. A gente está falando de internet das coisas, e quando a internet não está disponível, como é que fica a coisa? Isso aí que eu falo. Não é? Aí tá. Então você tem que pensar, inclusive, na autonomia da coisa, né? Quando eu não tenho meio de comunicação, isso em algumas aplicações é extremamente importante, né? Você está falando aí de telemedicina, é um assunto que está muito em voga hoje em dia, mas e se o canal de comunicação falha? Como é que Cara, sobre essa coisa da medicina, tem um médico amigo meu, ele fala, cara, eu erro até aviso no olho, quanto mais de longe. De longe. No olho eu vou errar. Não, eu não... Mas te agradeço aí muito a segurar as pontas aí, porque realmente eu tive um problema que não foi... agora o bicho voltou e eu não posso fazer nada agora. Agora eu vou ficar nesse aqui mesmo e acabou isso. Tá tranquilo. Vamos voltar. Vamos voltar para o nosso roteiro inicial, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que o IoT é essencial na jornada rumo à indústria 4.0? Ah, com certeza. Eu acho que... Por que você acha isso? Faz parte da revolução, né? Você ter máquinas que consigam otimizar processos baseado nas informações que elas geram, não do processo ao qual ela está inserida, mas de si mesma, para que se permita que o processo continue andando de forma como planejado. Isso que é o grande negócio da internet das coisas do IoT na indústria. Você dá para as máquinas, equipamentos e processos logísticos e tudo isso, a capacidade dele se automonitorar, predizendo que aquela máquina vai dar problema daqui 2 dias. 1 hora de uma linha de produção parada em alguns segmentos do mercado são milhões e milhões de dólares aí que às vezes ficam perdidos. Então, você ter a capacidade de predizer que uma máquina vai dar um problema simplesmente porque ela está vibrando de forma inadequada, é algo extremamente importante para a indústria em si, para que ela se mantenha em funcionamento com qualidade, com disponibilidade, e eu acho que isso é fundamental, não tem como desvencilhar uma coisa da outra mais não. Nesse nosso curso de pós-graduação, né, eu entreguei para eles, a gente começa a falar de coletar dados. Sim. E eu fiz alguns trabalhos com algumas empresas, e eu tenho e eu misturei tudo para complicar. São 3 meses, 3 turnos, 3 fábricas, um desempenho de um tipo de produto. Você imagina o tamanho da planilha. Uhum. E o cara foi preenchendo. Então, eu tenho essa planilha, era divertidíssima. E aí eu peguei lá 45 dias e falei, dá uma analisada nesse troço aí para ver o que acontece. E é um balaio de gato, absurdo. E aí os caras disseram, mas será que o operador não teve a curiosidade ou a inteligência de anotar a coisa certa? E aí que a gente vê, não,
porque aí, quer dizer, ele teria, ele tem que trabalhar com sensores, porque a quantidade de dados é muito grande. E aí fica legal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem que conhecer como a coisa funciona e tem que entender o princípio de funcionamento dela. Não é só conhecer, não, ela vai para cá, não. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é extremamente fundamental. Até para o operador que vai utilizar aquele processo. Ele tem que, antes de tudo, ele tem que conhecer como aquilo funciona, para até poder julgar se a informação que ele está recebendo é uma informação boa ou se aquele dispositivo está gerando uma informação distorcida ou equivocada. Eu acho que isso também tem que ser avaliado, né? Lógico. Está 100% naquilo. E, tanto que existem processos... você tem que checar, existem os processos de calibração, existe o processo de verificação, tudo isso faz parte da manutenção de um sistema para que ele rode de forma adequada, né? Se você não tiver isso, e quem faz a calibração e quem faz a verificação são pessoas que têm que ter capacidade técnica para executar aquela operação, sem dúvida alguma, isso é importante. Então, e aí que vem a minha curiosidade, quer dizer, sem internet das coisas não tem indústria 4.0, como você falou, porque assim, as máquinas não funcionam. Sem conhecer como as máquinas são e saber o que elas sabem fazer, vai um pistãozinho, sobe e desce, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, tem um sinal, captei o sinal, consegui fazer, né? Quer dizer, eu preciso ter pessoas que sejam muito instruídas, pessoas que sejam muito habilitadas e bem informadas para poder enfrentar isso do jeito normal. Não é para qualquer um que não tenha muito conhecimento. Falei uma bobagem ou te provoquei? Eu queria te provocar. Você me provocou. Eu estou tentando encontrar, eu estou tentando olhar aqui o viés, os dois viés dessa história, né? Uma coisa é simplesmente você... Quando você estava fazendo sua pergunta, eu estava aqui com a minha... me arguindo de algumas coisas, e é o seguinte: às vezes, o ser humano ele é falho, né? Depende do seu estado físico, emocional, psicológico. Ele passou o dia inteiro lá no trânsito, chegou na empresa, teve que tomar uma decisão, está cansado, não conseguiu, perdeu o foco por 3 segundos e a informação passou e foi embora. Enquanto que a máquina, o dispositivo, via de regra, ele é mais determinístico nas suas análises. Então, isso gera um nível de confiança, digamos assim, um pouco maior. Mas, quando esse dispositivo está gerando uma informação não adequada, se você não tiver alguém com capacidade para analisar isso, já era, desandou o leite, né? Vai azedar, porque a coisa é cíclica, né? Você tem o dispositivo que gera informação e, via de regra, a informação ela é mais confiável do que a do ser humano, que em algumas situações ela é falho por uma série de motivos que eu acabei de citar, mas quando ele gera informação falha, você tem que ter capacidade. Então, o monitor, digamos assim, a pessoa que olha os dados e que faz a análise desses dados, ela tem que ser bem treinada. O usuário, via de regra, eu acredito que não. Então, é mais ou menos aí que... Não ouvimos, não estamos te ouvindo. Olha que maravilha. O Alexandre faz mais uma pergunta do McLaren, gera 3 terabytes por corrida. E agora eu estou sentado aqui confortavelmente na cadeira, observando você em 2 computadores diferentes, né? Quem tem 2, tem 2, né? É fantástico isso, é fantástico. Só que lá está mais nítido do que aqui, mas vamos ficar aqui, já que eu estou vamos dizer assim, nesse computador. Bom, então nós chegamos à conclusão que o ser humano precisa estar preparado para isso. Com certeza. E chegamos a uma conclusão que a nossa formação não é exatamente a melhor do mundo. Brasileira. Brasileira? Isso.
Com raras exceções, eu concordo contigo, mas existem exceções. Então, graças a Deus ainda existem algumas exceções. Espero que a gente se encontre nessa e você com certeza está nessa. Então, esse grupo de pessoas, eu posso dizer que são privilegiados, são pessoas que pertencem, teoricamente, vamos chamar uma casta? Ou vamos chamar... E que estão atualizados no 4.0. Aí eu pergunto para você, é possível alguém se manter atualizado nessa maluquice que você está contando para a gente? De forma abrangente, eu acho impossível. Você se mantém atualizado como? Dentro da minha área de atuação, sim. A minha empresa, hoje, ela faz desenvolvimento de produtos eletrônicos. Tanto que, lá no início da conversa, eu comentei que eu tinha me especializado numa dada tecnologia, sim, que se chama LoRa. Uhum. Por quê? Porque se eu tentar abraçar todas elas, eu não vou fazer nada. Então, você tem que ter um foco. Eu acredito que você ser um expert em IoT de forma abrangente, você tem que ter conhecimentos gerais, tem que ter uma noção do todo, mas para o dia a dia, para você se tornar um profissional, você tem que focar naquela vertical a qual você está inserido. Eu acho que isso não tem jeito. O cara que é da engenharia mecânica, ele vai ter que entender quais são os processos, quais são as variáveis, quais são as grandezas, quais são os dispositivos que permitem medir essas grandezas daquela área específica da mecânica a qual ele está inserido. O cara da construção civil é a mesma coisa, o cara da engenharia de alimentos, da produção de alimentos é a mesma coisa. Então, assim, eu acredito, os gestores, né? Você pega um gestor de uma empresa, esse cara vai ter que decidir sobre IoT de uma gama enorme. Então, vai vir o cara de produção, vai vir o cara da manutenção, vai vir o cara da assistência técnica, vai vir o cara da logística, falando, olha, eu preciso de um dispositivo. Esse cara precisa ter uma noção mais abrangente. Agora, cada um desses profissionais dos segmentos que eu acabei de citar, eles têm que ser especializados naquela área específica e de atuação onde ele está inserido. Eu acho que assim a coisa funciona. A maneira como nós montamos esse nosso curso de pós-graduação, eu só vou falar isso porque eu quero ouvir, eu ouvi a tua opinião, né? Tem mais uma pergunta do Marcos aqui, mas eu já pergunto para ele. Não, essa é mais importante. Você está vendo a pergunta dele aí? Não consigo enxergar. Ele quer saber se vai haver uma convergência para o 5G em alguns anos, no lugar do LoRa e do 4G Cat-M1. Eu acho que não, porque cada um deles tem as suas características e tem as suas aplicações. Eles não são tecnologias concorrentes, nenhuma dessas. Elas são complementares. Em algumas situações, vou dar um exemplo do LoRa, que é a tecnologia que eu conheço, que você precisa um sinal que tenha alta penetração, que você consiga atingir, por exemplo... Eu vou dar um exemplo de um produto que nós estamos desenvolvendo aqui e que faz parte aí, já está divulgado na mídia, é um sensor de lixo em bueiros, certo? Esse sensor, ele vai ficar a 1,5 metro de profundidade, debaixo do asfalto, de uma malha de concreto. Via de regra, o bueiro tem uma tampa de metal. Então, numa aplicação dessa, se eu botar uma tecnologia que não tenha um poder de penetração, ou seja, de sair dessa barreira e chegar na antena, o que vai captar essa informação dele, e enviar essa informação lá para a central que está fazendo a monitoração desse bueiro, não funciona. Então, eu preciso adequar a tecnologia à aplicação. Então, assim, eu acredito, é o que eu disse, elas são complementares, todas elas. O Bluetooth serve muito bem para você fazer uma atualização de um firmware, para você ouvir a musiquinha lá no seu fone de ouvido. Mas se você saiu a 100 metros de distância, a 20 metros de distância, ele começa a pipocar. Então, é uma tecnologia excelente para determinadas aplicações, quando você está aqui, num local fechado, pequenininho. Se você precisar ir para uma área mais aberta, já não serve mais. O GSM, por exemplo, é excelente para algumas aplicações.
Porém, ele não tem um alcance tão grande quanto um do LoRa, porque o LoRa é a computação de long range, ou seja, ele foi concebido para alcançar longas distâncias. Então, todas essas tecnologias, elas têm as suas aplicações e cada uma delas... E é aí que está o grande segredo no desenvolvimento de um dispositivo de IoT. É entender qual tecnologia é a mais indicada para aquela aplicação. Aí você vai botar por exemplo, existem algumas tecnologias que são extremamente suscetíveis a efeito Doppler. Então, um veículo em movimento com uma dada tecnologia, ele vai começar a ter perda de dados muito maior do que de outra tecnologia, porque aquela tecnologia é sensível ao efeito Doppler, a outra não é. Então, é um monte de variáveis que você tem que analisar, e eu não acho que o 5G vai, sim, ser a tecnologia mais utilizada quando você precisa de banda, quando você precisa de velocidade de transmissão, quando precisa de alto tráfego de informações, aí sim. Mas em dadas outras aplicações, que eu preciso saber se o diâmetro da árvore chegou no diâmetro X para que eu possa cortar essa árvore, sim ou não, eu não preciso de tudo isso de tecnologia, de informação. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho das coisas. Não sei se eu fui claro, mas... Talvez você precise do binóculo binóculo do camarada lá, só para ver se está no diâmetro certo ou não. Exato. O nosso curso de pós-graduação, Newton, ele tem uma pegada... Você, como professor do nosso curso, vai entender a importância que eu dou para esse tema nosso aqui. Nós dizemos que a indústria 4.0, chegar ao 4.0 é uma jornada que começa no Santo Agostinho, né? Que é o autoconhecimento. Certo? Se você não se conhece, não adianta nada, né? Então, começa no Santo Agostinho e vai crescendo, até que você chega nesse roteiro que os alemães preconizaram, que é um roteiro muito legal, que diz assim: use as tecnologias. E o desenho que mais nos agrada é aquele que a primeira coisa que você vai aprender depois que você limpou tua casa, fez ali aquela arrumação toda, você tem que conhecer o tal do IoT. Claro. Porque ele é a porta de entrada para qualquer coisa que você queira fazer. Você concorda com isso? Talvez não da forma como você colocou. E o IoT. Eu sei que você fez isso para cutucar mesmo. Mas não da forma com o nome IoT, né? Porque a gente trabalha com IoT há 30 anos. Quando eu fazia lá um sistema que monitorava se o gerador de energia elétrica lá, se o medidor de energia elétrica estava tendo uma tendência de chegar num certo valor que tinha sido contratado com a operadora lá de serviços, para desligar a energia daqui e dali, isso é o conceito de IoT, né? Você está monitorando alguma coisa e enviando essa informação para algum outro lugar que vai analisar essa informação e tomar uma atitude. Então, eu acredito que o IoT em si, ele não... Mas o conceito de informação, o conceito de ter as coisas gerando isso tudo, né, é importante para isso. Não sei se respondi a sua pergunta ou se ficou alguma aresta aí que a gente possa parar. Mas... Não, eu provoquei você e eu imaginei que você fosse dizer alguma coisa parecida. Não, veja bem, não é tão assim, né? Porque se você dissesse eu ia dizer, pô, então você sabe, eu disse, não precisa saber mais nada. Se você dissesse não, fala, pô, não faça isso comigo, né? Então, mas eu vejo que... Mas a melhor resposta para essas perguntas é o depende. É engenheiro, né? Não, ela depende, realmente ela depende, né? Para que ela vai ser utilizada, né? E tem até aquela coisa, quanto dá 2 mais 2? Você fala, depende, né? Depende da conta que você está fazendo. Se for célula, e o tempo pode demorar, sei lá, pode ser uma vida, né? Mas é isso. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Foi mais um bate-papo mesmo, que é o jeito que eu acho legal.
Tem algumas perguntas aí, eu quero abrir para algumas outras perguntas, se alguém tiver mais alguma. Eu tenho mais 2 ou 3 aqui, mas não quero só eu. Eu não quero fazer só eu pergunta, porque aí fica um pouco, vamos dizer assim, fica chato, né? Fica um negócio super complicado. Vai, enquanto ninguém fala, você acha que, na maneira como nós, brasileiros, estamos hoje, com uma dependência crucial, né, de pequenas e micro e médias empresas, para não só geração de emprego, mas também para geração de valor, porque valor, para mim, é a palavra que nós menos pronunciamos no país, né? Nós exportamos commodities. Valor. Cadê o valor? Você exporta dinheiro, muito dinheiro que entra, mas e o valor da história? Isso. Qual seria a recomendação que você faria para as pequenas empresas, usando esse conceito, essa tecnologia que a gente está falando agora, para adicionar valor para os seus produtos e não ficar só naquela coisinha básica, miudinha, sabe, diferenciação por preço, coisa dessa natureza? Nós temos, infelizmente, a minha empresa sofre muito, exatamente sobre esse aspecto que você está colocando. Em muitas situações, a gente deixa de ganhar um projeto ou de ganhar um contrato por conta simplesmente do custo, do preço. O valor que você tem ali agregado, a experiência que a empresa, que você traz ao longo de anos e anos, tratando de ruído elétrico, de interferência eletromagnética, de uma série de elementos que são extremamente importantes no desenvolvimento de dispositivos para essas aplicações, não são avaliados no momento, naquele momento. E, via de regra, isso já aconteceu inúmeras vezes, você tem o retorno daquele que declinou a sua proposta, dizendo assim, poxa vida, mas não funcionou aquilo que... Então, assim, existem inúmeras empresas que são startups, que têm uma garotada extremamente competente. Isso a gente não pode deixar de falar, porque existe muita gente boa saindo das universidades hoje em dia. Sim. Até porque você tem a mudança no conceito de ensino hoje, né? Essa questão de integrar várias áreas. O cara, antigamente, ele estudava engenharia, ele era só engenharia. Hoje não. Não sabia nem escrever. Hoje você coloca o cara junto com um designer, junto com um cara de alimentos para tratar de uma máquina que vai... Entendeu? Então, essa junção do interrelacionamento entre as várias áreas de conhecimento tem gerado pessoas e capacitado profissionais excelentes. Mas ainda existe um problema de cultura do empresário brasileiro. E eu digo o empresário mais velho que utiliza essas pequenas empresas em algumas situações. E aí, sim, você vê o valor não sendo devidamente tratado como deveria. E isso é um problema que a gente tem no Brasil extremamente forte. Quando eu falo do Santo Agostinho, antes de responder a pergunta do Fernando, pedi para você responder, quando eu falo do Santo Agostinho, eu fico muito chocado, às vezes, como ver que as pessoas... Você falou que são coisas, como as coisas funcionam, né? Fica um negócio... Me assusta muito como as pessoas acabam não participando. Por isso que eu te perguntei. O Fernando de Príncipe está perguntando assim, eu vou ler, seguindo o Plano Nacional de IoT, qual segmento de mercado você apostaria que terá um crescimento rápido e exponencial no Brasil, medindo a quantidade de devices na rua? Eu tenho uma apresentação que eu faço no webinar, e aí o Fernando, depois, se quiser, essa até posso passar para ele. Nós temos hoje um potencial no Brasil, avaliado no decorrer do ano de 2019, de 1,5 bilhões de dispositivos. A vertical que mais se apresenta promissora é o agronegócios hoje, aqui no Brasil. Por quê? Porque é um segmento extremamente carente de tecnologia e que a tecnologia
tem mostrado bons resultados nos últimos anos, tanto que existe uma demanda gigantesca. Quando eu falei aqui do diâmetro da árvore, gente, isso é um problema real. Tá? Você precisa medir o diâmetro da árvore para definir o ponto de corte de uma plantação, etc. Tem uma série de... E que, se você deixar o cidadãozinho com uma moto ir olhando o diâmetro da árvore média, entendeu? É mais ou menos essa a relação que a gente tem. Então, agronegócio é um negócio muito interessante. Utilities é um mercado enorme no Brasil. Segurança, seja ela veicular, na parte de rastreamento, segurança residencial, segurança patrimonial, é um outro segmento que tem um número muito expressivo. Esses são os 3 principais que eu me lembro, assim, que tem mas eu tenho lá nessa apresentação uns 6 ou 7 outros segmentos que incluem ali a parte de monitoramento ambiental e uma série de outras, industrial, por exemplo, também é um segmento muito forte, mas não é um dos campeões, não. O campeão é o agronegócio hoje no Brasil. Então, você está falando disso, ele está agradecendo. Antes de falar da Ana Fattori, agradecendo e dizendo que ela compartilha no chat uma dissertação de mestrado dela em espanhol, que fez para mitigar problemas de segurança em IoT de baixa potência usando blockchain. Qualquer coisa, contatá-la no... Obrigado a você muito. Eu tenho mais 2 perguntas para te fazer, mas eu vou fazer a primeira, que dependendo da tua resposta, a gente nem faz a segunda. 5G chinês? Não entendi. 5G chinês no Brasil ou não? O que você acha? Teoria da conspiração. Vão piratear os dados da gente ou os americanos é que vão? Rapaz, não sei. Só para quebrar o... Complexo, viu? Complexo, mas eu acredito que eles estão chegando lá. Os chineses? Tanto em termos de capacidade, tecnologia, e hoje estão ali, olha, é surpreendente o que a gente enxerga hoje em termos de produtos chineses. Tá? Eu trabalho com tecnologia, trabalho com desenvolvimento de produto eletrônico, e os caras batem pesado na gente e nos americanos e em todo mundo. Viu? E o pior, toda a indústria mundial está, de certa forma, dependente deles, né? Isso que é o pior da... Mas era uma estratégia deles mesmo, né? Foi a estratégia de longos anos, né? No início era volume, hoje já se torna qualidade. Eles têm... E a criatividade deles é muito interessante. Você vê produtos assim que são feitos, né? Você faz uma caixinha igual para 300 mil produtos e os 300 mil fabricantes lá da China usam a mesma caixinha e isso se torna um grande volume. É uma estratégia muito interessante. Um tal de Toyota fez isso, né? Oi? Um tal de Toyota fez isso, né? Sim, sim. Um parafuso só, qualquer coisa assim. Exato. E quanto mais você tiver o mesmo produto multifacetado, multissensorial, isso te dá uma capacidade muito melhor de atuar nos vários segmentos. Né? Isso é importante. Mas eu não sei responder, não, viu? Se 5G chinês, esse eu não sei te responder. Olha, eu já li tanta teoria da conspiração que eu melhor nem falar mais. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço mais uma vez. Muito descontraída, muito gostosa. Tivemos aqui um episódio transcendental. Eu acho que houve algum problema naquele computador ali que ele... Imagina. Mas rapidamente a gente conseguiu resolver e agora eu te vejo. As telas são diferentes, aquela tem uma carregadinha um pouquinho mais em vermelho, me disseram, não sei. Era mais nítida do que aqui, mas eu acho que deu para a gente continuar com tranquilidade. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite, viu, Cabral? E fico à disposição para qualquer um dos participantes, para Mauá, para você em pessoa.
pessoalmente aí, o que precisar, a gente está à disposição, e foi extremamente grato esse bate-papo, foi muito, muito bacana mesmo. O que a gente queria dizer, você conseguiu, você matou de cara, né? Quer dizer, como que a tecnologia, a IoT, invade as pessoas, né? Sim, sim. E você já começou respondendo tudo, né? Me invadiu, né? Nessa de me invadiu, acabou a história. Quer dizer, a geladeira que vai te dizer que está acabando o leite é sensacional. É sensacional, é sensacional. Muito obrigado. Obrigado. Um grande forte abraço a todos. Obrigado a todos os participantes. Obrigado à Escola de Engenharia Mauá, mais uma vez, que mora aqui no coração. E, Cabral... Como é que eu faço? Coração. Abração para vocês. Abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Ainda vou ficar aqui mais um pouquinho para me despedir das pessoas que estão saindo. Obrigado, Eduardo. Uma olhadinha aqui no chat aqui para ver o pessoal que está... O assunto não para, né? Esse assunto é imenso. A gente conversou um DX dele. Sim. Mas é infinito, né? Assim como são as suas aplicações, o assunto é infinito. E a ideia de conversar dessa forma é porque nós não podemos ser sisudos, né? A gente tem que ser... Valeu, Nélio. Obrigado a você. Eduardo também. Parece que terminou, né? Ou tem pessoal ainda? Temos ainda mais... Tem alguns aí. Temos 9 a 10 pessoas. Exatamente. Mas aí você conta tudo isso numa aula. A gente começou, nós fizemos aulas aos sábados presenciais, e de repente nós não fizemos nenhuma aula aos sábados presenciais. Uhum. É um negócio muito... Você sumiu? Não. Eu? É. Tô aqui. Ah, você apagou a... Não apaguei, não. É que acho que entrou ali